qualquer coisa eu pego um ventilador pequeno. Bota aqui. Não faz muito zoada. Vamos pegar, velho. Tá meio quente mesmo. Aí, ó. Quente aqui, viu? Escola Sem Partido já chegou. E aí, pessoal, vamos começar aí. Gabriel Oliveira, todo mundo aqui, pessoal. A Semily chegou também. E aí, galera, como é que vocês estão? Kenia Oliver também. Visualizar, vamos lá. Vídeo com a Roberta Simão do Escola Sem Partido, galera. E é muito importante a presença dela aqui, porque todos nós somos jovens e é importante enfatizar que é necessário, né, a conscientização. E aí, Roberta, como é que tá? Olá, boa tarde, tudo bem? Tá dando para me ouvir? Tá perfeito, tá perfeito. Ah, que bom. Tudo bom, Felipe? É um prazer estar aqui com vocês. Não, que é isso. Tá todo mundo ouvindo direitinho? Tá perfeito, o meu que tá perfeito, né? Agora o negócio é o pessoal. Deixa eu só mandar aqui. Beleza. Olha, Ruth, Miguel. Vou te apresentar aqui pro pessoal, Tá. certo? Que não te conhece, entendeu? Então é importante te apresentar. Galera, essa aqui é a Roberta Simão. Ela faz parte do Escola Sem Partido. Ela é uma jovem preparada para falar do assunto, né? Que ela vem diretamente da Escola Sem Partido. E eu trouxe ela para mostrar para vocês, informar para vocês a importância do aluno ser consciente, então, da doutrinação nas escolas, entendeu? Porque muitos professores negam isso, mesmo tendo. Porque eu falei aqui com um amigo meu que quem promove a doutrinação sempre vai negar que não existe. Que não existe, sempre vai negar. Sempre vai afirmar que não existe, né? E eu trouxe justamente ela aqui para isso, né? E é um prazer trazer ela aqui. E ela vai apresentar para vocês o projeto do Escola Sem Partido e qual é o intuito do projeto. Com a palavra, Roberta Simão. Pois é. Então, pessoal, antes de mais nada, eu já quero avisar vocês que quem tiver aí pelo computador ou alguma coisa do tipo e quiser acompanhar pelo site, a gente tem um site do programa, tá? www.programaescolasempartido.org, tá joia? Lá a gente tem tudo sobre o nosso projeto de lei, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é só dar uma pincelada, porque não tem condição da gente falar sobre tudo aqui, né? Então, já fica aí o site para vocês darem uma olhada depois, tá bom? Então, o que é esse projeto, né? Esse projeto, nós temos ele em âmbito municipal, estadual e federal, inclusive a lei federal. No ano passado, o presidente da Câmara autorizou a criação da comissão especial para que possa ser discutido o projeto de lei, né? Eu estou até aqui com o número, é o projeto 246 de 2019. A autora é a deputada Bia Kicis, tá? Esse programa, esse projeto, ele consiste basicamente em afixar um cartaz, tá, nas salas, com os 6 deveres do professor, com o intuito de conscientizar os alunos de quais são os seus deveres e de quais são os deveres do professor. Os direitos do aluno, né? Olhando para os deveres do professor. Além disso, também, o projeto de lei traz não, porque isso já existe, tá? Isso já é um direito que existe, mas todos esses são direitos que já existem. Mas também traz a questão da gravação, né, das aulas, que a gente vai falar mais pra frente. Então, basicamente, é isso, tá? É um projeto de lei pequeno, de 12 artigos, né? E nisso que consiste o nosso projeto. E a gente luta diariamente contra a doutrinação nas escolas. Então, nós também, além do projeto de lei, nós temos uma equipe que recebe as denúncias dos alunos, faz análise dessas denúncias, dependendo do caso, a gente manda para a nossa equipe jurídica, né? Recentemente a gente teve até o caso de uma mãe que entrou na justiça, ela e sua filha, pela situação que a filha dela viveu dentro de sala. A gente tem tudo isso no nosso site, inclusive quando a gente entra no site do Escola Sem Partido, já tem um vídeo lá, já tem a explicação lá.
Então é interessante que vocês também estejam por dentro disso, porque nós, Escola Sem Partido, também oferecemos apoio jurídico, tá? Porque pode parecer que não para muitas pessoas, mas a doutrinação consiste em crime, né? É passível de processo civil, administrativo ou até mesmo penal. Então é basicamente isso. Eu queria perguntar para tu, porque tem muita gente que tem um certo nervosismo a respeito desse assunto, pelo fato de ser um simples aluno, né? E eu queria pedir para tu dar uma pincelada sobre os deveres do professor, para o aluno reconhecer como ele deve se posicionar quando vê uma doutrinação na sua sala. Tá. No nosso Instagram aqui, do Escola Sem Partido, a gente tem inclusive um destaque que fala assim, estou sendo doutrinado, né? E tem um passo a passo de como você identifica que você está sendo doutrinado. Então, depois o pessoal pode estar acessando esse nosso destaque. Mas eu vou estar aqui falando dos deveres do professor. Porque se o professor foge disso daqui, muito provavelmente o aluno está sendo doutrinado e o professor está fugindo do escopo dele de atuação, né? Então, a gente tem o dever número 1 do professor. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. O que é esse se aproveitar da audiência cativa? O aluno ele não tem a liberdade de sair da aula. Ele é obrigado a estar dentro de sala, né? E quando ele percebe que o professor está fugindo disso, que o professor está colocando sua opinião, que o professor está colocando suas preferências ideológicas, que a gente vê muito, quando o professor está impondo as suas preferências morais, suas preferências políticas, aí o aluno já pode, né, abrir os olhos e pensar, tem alguma coisa errada aqui, né? A gente tem também o segundo dever do professor. O professor não favorecerá, nem prejudicará, constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. A gente recebe muitas denúncias de alunos que acabam sofrendo bullying por parte do professor por causa de suas preferências religiosas. Travou? Não, exatamente. Ah, tá. Né? A gente tem até aquele vídeo clássico, né? Do professor brigando com o menino, do seu pastorzinho vagabundo, vai lá falar com o seu pastorzinho vagabundo, né? Como assim? Com que direito um professor fala assim com um aluno, né? Com que direito ele diminui a religião, né? Se utiliza de um nome pejorativo, porque ele está diminuindo ali, né? A posição do pastor daquele menino, que era um menino evangélico, né? Então, esses são sinais muito claros, né? A gente tem também o terceiro dever do professor. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. A gente vê muito isso, né? Principalmente ano eleitoral. A gente vê os professores indo com camisa do partido. Principalmente aqui no Ceará, né? Eles fazem as manifestações, aí convidam os alunos para ir com eles, entendeu? Eu acho isso muito errado. Muito. E é um dever do professor não fazer isso. Entendeu? Justamente, porque, né, a gente vê muito, por exemplo, hoje a aula é na rua, né? Aula na rua. Então, a pessoa, se ela tem um posicionamento político diferente, não quer participar daquela manifestação, vai tomar falta? Como assim? E não só isso, né? Ele não só toma falta, como é execrado pela turma, que o professor bota toda a turma. Isso já aconteceu comigo, cara. É algo horrível, cara. É algo horrível. Mas é justamente por isso que eu te trouxe aqui, né? Porque eu não quero que isso aconteça com mais pessoas. Sim, com certeza, com certeza. Isso daqui é muito fácil de identificar, né? O santinho que eles entregam nas escolas, aqueles atos políticos, né? A gente tem também um vídeo de um professor incitando os alunos a irem para a greve, né? No meio do pátio. Nossa, o que a gente mais tem são esses exemplos nas nossas redes sociais, que acontece muito. E aí a gente tem o quarto dever do professor. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, tá? Isso é muito importante, de forma justa. Isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias,
opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Porque, de fato, existem matérias, né? Por exemplo, um professor de geografia, quando ele está dando geopolítica. É complicado, você precisa falar sobre isso, você precisa falar sobre política dentro de sala, a depender da... Mas de uma forma imparcial, né? Justamente, de uma forma imparcial, mostrando sempre os dois lados da moeda. O que a gente vê acontecer hoje na educação brasileira é o quê? Apenas um lado é apresentado. Né? Às vezes, nem mesmo pelo professor, os materiais didáticos ou os textos... Até os materiais que didáticos estão errados. Porque, por exemplo, se eles apresentam Marx, eles deviam apresentar Mises, Edmund Burke, etc. Filósofos da outra parte, entendeu? E Sim. o que os livros didáticos vêm fazendo é de uma forma mais parcial do que imparcial. Totalmente. Então, o que não... Eu vi um documentário do Brasil Paralelo, né? Sim. E é muito bom, até aconselhar que vocês passem lá, é que o que transforma mesmo a sala não é um bom ou mau livro didático, mas o professor. Então, o professor ele tem o poder, tanto na turma, como também no livro, entendeu? Exatamente. As pessoas muitas vezes conversam isso com a gente, né? Elas têm um pouco de dificuldade de entender. Elas falam, os livros didáticos, porque agora mudou o governo, então os livros didáticos vão ser diferentes, mudou o ministro, mudou o Ministério da Educação, né? As coisas vão ser diferentes. E, na verdade, não é bem assim, que é o que a gente costuma falar muito, né? Um mau livro não necessariamente faz um mau professor. E um bom livro não necessariamente faz um bom professor. Então, se a gente muda os materiais didáticos para bons materiais didáticos, materiais imparciais, né, que trazem os dois lados da moeda, um professor que está disposto a doutrinar, ele não vai nem mandar abrir o livro, entende? Então, a luta não é exatamente por aí. É claro que existem livros até horríveis para crianças, né, pequenas, que trazem conotações sexuais, que trazem uma distorção da sexualidade para essas crianças. Isso acontece, isso é um fato, isso precisa ser combatido. Mas esse não é o ponto central. O ponto central é a gente quebrar o segredo da sala de aula. A gente entender o que os professores têm feito dentro de sala de aula com as nossas crianças. Né? Então, isso é o mais importante. O dever número 5. O professor respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Eu, Roberto, particularmente, eu sou encantada com o dever número 5. Assim, de todo esse trabalho, para mim, é o mais importante. É você entender que a responsabilidade de educar os filhos é dos pais, é da família. A gente vê aquela Débora Duprá falando, né, que as crianças são do Estado. Não. A gente tem até a Convenção Americana de Direitos Humanos, que ela tem no seu conteúdo, né, é exatamente isso. Os pais têm o direito de educar os filhos dentro da sua moral e dentro da sua religião. Não são os professores. Eles não podem pegar esse poder para eles. Isso aqui é muito sério. Você coloca filhos contra pais. Você corrompe a família. Você destrói a família dessa forma. Quando você fala que o Estado tem direito sobre seus filhos. Gramsci, né? Aquele Exatamente. princípio de Gramsci, né? Que é de a hegemonia sobre os jovens. Essa hegemonia doutrinada sobre os jovens. Né? Começa dos jovens para ter uma revolução na sociedade a partir dos jovens. Né? É muito deplorável uma coisa dessa. É que ele fala, né? Ele percebeu que a revolução armada não era a solução, mas a revolução cultural, sim. Né? E sabendo disso, o aparelhamento do Estado, principalmente toda a parte da educação, ela é essencial para esse tipo de projeto, né? Hegemônico. Ele é necessário. Por exemplo, o livro vermelho de Mao Tse Tung, né? Ele doutrinava os jovens. E os próprios jovens matavam os pais, entendeu? Tudo que representasse uma figura histórica, uma figura conservadora, tinha que ser morto. Então era fuzilado pelos próprios jovens, né? Uma parcela importante da sociedade. A gente vê isso também no livro do George Orwell, né? 1984, quando ele conta na ficção, que muitas vezes parece até realidade, que os próprios filhos entregavam para o partido os pais, quando os pais de alguma forma mostravam algum descontento, ou algum pensamento, ou até mesmo alguma expressão, né,
eles entregavam os pais para o partido. Então, de fato, as crianças elas eram um projeto de engenharia social. Eles eram ratinhos de laboratório, né, de um projeto de engenharia social. E é o que a gente vê acontecer hoje também, né? E aí a gente tem, por fim, o sexto dever do professor. O professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Acontece até de alguns professores, né, falarem, eu não doutrino meus alunos, mas eu vejo os alunos doutrinando outros alunos. E a gente fala, pois é, isso está no sexto dever do professor. É o seu dever impedir que isso aconteça. Sala de aula não é local para esse tipo de coisa, para ficar doutrinando aluno, para ficar falando de ideologia. Não, a sala de aula ela tem que ser imparcial. Não é ambiente para isso. Quer fazer isso? Faz em casa, faz no shopping, faz no churrasco da turma, né, fora de casa, fora da escola. Mas escola não é lugar para isso. E as pessoas não entendem sem isso. uma mão estatal, né? Sem uma mão estatal fazendo isso. Exatamente, exatamente. Então, os 6 deveres do professor são isso, né? São esses 6 que eu acabei de falar e que a gente comentou aqui. E tem alguma pergunta sobre isso? Alguma consideração? Sobre a lei, né? Da gravação, etc. Tá. Então, a gravação das aulas, eu vou até pegar aqui, que eu fiz umas anotações muito importantes. A gente primeiro precisa entender, questionar. Por que é tão importante, né? Vamos todo mundo pensar isso aqui. Por que é tão importante manter o segredo da sala de aula? Por que essas pessoas lutam tanto para manter o segredo da sala de aula? O que acontece dentro da sala de aula que não pode ser exposto para os próprios pais daqueles alunos? O que acontece dentro de sala de aula que a gente tem que ir contra o princípio da transparência, né, da publicidade? A gente está falando de escolas públicas também, então a gente está falando de servidores públicos, né? O que tem de tão secreto que não pode ser revelado? Essa é uma pergunta muito, muito importante da gente fazer. O que acontece lá dentro que ninguém pode saber? Quem não deve, não teme. Concorda? Concordo. Então, assim, a gravação das aulas, ela é um direito do aluno. A gente até recentemente postou no nosso site que no ano de 2018, após as eleições, o Bolsonaro já havia sido eleito, ele fez um vídeo, né, comentando o caso de um estudante que estava sendo ameaçado pela professora e ele falou, grava a aula, né? E aí um professor, anonimamente, porque nem coragem, né, para se identificar não teve, entrou no MPF dizendo que ele estava se sentindo constrangido com essa atitude do Bolsonaro de pedir para gravar as aulas, né? Ele entrou com essa denúncia anônima no MPF. E aí o que o Ministério Público trouxe foi muito incrível, assim, e eu acho que falar só sobre isso daqui é o suficiente para a gente falar sobre essa questão de gravação de aulas. Eu anotei aqui que ele falou assim, ó, que ele fala do segredo administrativo, né? Deixa eu ver aqui, só pegar aqui rapidinho. Lembrando que no artigo 37 da Constituição, a gente tem que a administração pública, né, um dos princípios da administração pública é a publicidade. Então, o que se tem de tão obscuro dentro de uma sala de aula que você tem que ir contra um princípio constitucional? Aí ele fala assim, ó, deixa eu só pegar aqui. Todo arcabouço normativo citado denota que a Constituição da República albergou o princípio da transparência, opondo-se firmemente ao segredo administrativo que permeou os regimes totalitários. Ou seja, o segredo administrativo, ele é algo, né, é uma característica de um regime totalitário. Então, quando a gente tem pessoas que lutam pelo segredo administrativo, com exceção, né, das exceções que a gente tem na legislação,
a gente está falando de um regime totalitário, de certa forma, né? Não há como a sociedade realizar o controle dos atos do poder público se não houver transparência e informação. Que volto a dizer, o servidor público, ele está num lugar em que ele deve ser fiscalizado pelo povo. Ele não tem a liberdade, né, que é até interessante a gente falar sobre isso também, ele não tem a liberdade de fazer o que ele quer dentro de sala de aula, inclusive de impedir que os pais saibam os filhos. São menores de idade. Quando um menor de idade vai fazer um exame ou vai em algum lugar, o pai entra. Por que na sala de aula o pai não pode entrar? Escutando uma gravação. E sem a transparência de seus atos, a administração pública decai ao mais abjeto patamar de descontrole e arbítrio. O poder emana do povo. Então, o povo deve fazer essa fiscalização. De que forma? A gravação das aulas é uma delas, né? E aí, ele também traz aqui, que eu acho muito interessante, que ele fala assim, o que de tão importante tem dentro da língua portuguesa, né, que está sendo lecionada, da matemática, da biologia, que o professor vai se sentir constrangido de mostrar para os pais? O que tem de tão secreto na língua portuguesa, na física, na química, que os pais não possam ter acesso a isso? E além disso, não é? Quer fazer algum comentário antes de eu continuar? Não, pode falar, pode falar. E além disso, a gente também está falando, quando a gente fala que o aluno tem direito à educação, ele tem direito à educação completa, não é parcial. Então, o aluno ele tem direito, por exemplo, a escutar a aula de novo. Ele tem direito de, em casa, com mais calma, ele colocar lá o play no gravador e ir fazendo as anotações que dentro de sala de aula ele não conseguiu. Que é uma das coisas que o procurador Fábio Aragão também coloca aqui, né? Então, é muito importante que a gente comece a olhar com outros olhos essa resistência absurda de não poder gravar as aulas. Aí fala assim, mas aí se você libera o aluno de gravar as aulas, ele vai ficar mexendo no WhatsApp, ele vai ficar mexendo no Instagram. Não, de fato. Mas nada proíbe que esteja no modo gravador. Exatamente. Entende? Inclusive, o Escola Sem Partido me ajudou muito uma vez, que eu perguntei sobre as leis, né? Que uma vez eu não sabia sobre as leis, e que aqui no meu estado do Ceará é proibido o uso de celulares em lugares que estejam sendo desenvolvidas as aulas, né? O ensino, né? Um lugar de ensino. Uhum. O que a Escola Sem Partido me ensinou? Me ensinou que nós podemos... nós podemos fazer com que a lei seja essa lei que foi aprovada estadualmente seja inconstitucional, porque é direito do aluno e do pai ter transparência no que ele aprende. Exatamente. Esse é o meu comentário. Exatamente. É exatamente isso. E assim, como eu disse, quem não deve não teme. Então, qual é o problema da aula ser gravada? Então, se eles estão escondendo alguma coisa, é porque eles estão fazendo alguma coisa errada. E se essas leis estão saindo, o que está acontecendo? Né? O que essas pessoas estão tanto querendo esconder? E é justamente isso que a Escola Sem Partido vem para fazer. E você fez uma pergunta quando a gente conversava mais cedo né, pelo WhatsApp, combinando as coisas. Você falou assim, o que pode ser feito? O que pode ser feito diante de toda essa situação? É a conscientização. Quando o aluno está consciente dos seus direitos e dos deveres do seu professor, eles passam a ser fiscais. Eles passam a gravar as aulas. Os pais começam a estar mais atentos ao que está acontecendo dentro de sala de aula. Os pais falam para os filhos gravar
Eles mesmos escutam os áudios junto com os filhos, eles olham os materiais. Essa época de quarentena está sendo ótima, porque os pais estão vendo tudo que está acontecendo. Porque as aulas ficam gravadas, tem muito que é videoaula, né? Tem muito que é apostila, então tudo está no computador, o pai tem acesso àquilo. Ele consegue ver. E, de novo, eu volto a falar aquilo. Os pais, eles têm o direito sobre a educação religiosa e moral dos filhos. Então, é um direito dos pais terem acesso àquilo que está sendo ensinado dentro de sala. Eles não podem ficar no escuro. E eu nem estou falando da questão de analisar a qualidade do ensino, porque isso também é um direito. Principalmente nas escolas particulares, que entra aí uma questão do direito do consumidor, né, que eu não vou entrar porque eu não sou da área do direito, mas que eu sei que tem. Então, a lei está totalmente a nosso favor, a Constituição está a nosso favor. O Escola Sem Partido, ele só replica os direitos que já existem na Constituição. Não tem nada de novo no Escola Sem Partido. Eu queria que tu abordasse também um tema sobre o assunto também sobre a educação domiciliar, né? Sim. Porque dos 10 países mais desenvolvidos em educação, 9 aprovam a educação domiciliar, né? Por que o Brasil não tem, não tem essa educação e os pais que querem fazer a educação domiciliar são barrados? Olha, nós do Escola Sem Partido não temos muita militância nesse sentido, mas é claro que, acima de tudo, a gente defende o direito dos pais de educarem os filhos. Então, quando a gente está defendendo isso, a gente está defendendo que o pai tem o direito de fazer um homeschooling, por exemplo. A gente sabe que, a partir do momento em que os pais começam a educar os filhos em casa, o projeto de engenharia social se quebra. Eles não conseguem mais fazer isso. Então, a resistência ao homeschooling é a mesma, entende? Da resistência a gravar as aulas do Escola Sem Partido, ao movimento, ao projeto de lei do Escola Sem Partido. Porque o que eles querem é transformar as crianças em militantes. Porque nem professores, eu particularmente não chamaria eles de professores, a gente costuma falar, né? Militantes. Não é um bom professor, é um bom militante. Exatamente. É um bom professor, um bom militante. Então, assim, ao meu ver é isso. É por isso que eles não querem que seja aprovado o homeschooling. Justamente, eles têm pavor que os pais eduquem os filhos. Por quê? Porque nós temos uma sociedade que ela ainda em sua maioria, ela tem a moralidade judaico-cristã, ela tem valores conservadores. E não é isso que eles querem. Eles justamente lutam contra isso. O homeschooling quebra o projeto de esquerda, é exatamente isso. Né? O Escola Sem Partido, ele luta contra a doutrinação dentro das escolas. Mas nós lutamos lado a lado com o pessoal do homeschooling. Porque a única coisa que o pessoal do homeschooling faz e o pessoal do Escola Sem Partido faz é lutar pela liberdade dos pais de educarem os filhos de acordo com a sua moral, de acordo com a sua religião. E principalmente justamente luta pela Constituição. Lutar contra os inimigos da nação, né? Porque nós defendemos a livre iniciativa, né? A propriedade privada, a liberdade e o Estado democrático de direito. Mas os inimigos da nação, que são os revolucionários, querem justamente acabar com os valores conservadores a partir dos jovens, cara. E eles querem tramitar, né? Formar qualquer tipo de desculpa para que a nossa luta para que a gente pare de lutar a favor dos nossos direitos, né? O Estado democrático de direito, a liberdade, livre iniciativa. Eles querem acabar com isso, cara. Querem estatizar mais, né? Cuidar dos nossos filhos, né? Cuidar dos nossos filhos. E o Estado quer tomar tudo, né? Os políticos que são a favor disso, que são contra a Escola Sem Partido, eles querem que o Estado, aparelhado na sociedade, acabe com a doutrina que os pais devem fazer, né? Que a educação, na verdade, deve surgir dos pais, cara. Deve surgir da iniciativa dos pais, tem que ter a liberdade dos pais. Sim, sim. Você falou aí, depois você corrigiu, né? Que você falou a doutrinação dos pais. Não é doutrinação, é educação, né? E recentemente a gente até repostou um
um depoimento antigo que a gente acha muito engraçado, que o avô, né, não estava gostando da forma que estavam passando os conteúdos para os netos, aquela coisa toda. E aí ele começou a ensinar da forma certa. Ele viu que era a saída que ele tinha. Então, já que na escola não tem como, eu vou ensinar em casa qual que é a forma certa. Aí a netinha começou a falar na escola as coisas que o avô estava ensinando. A escola ligou para o avô e perguntou se eles estavam doutrinando, se o avô estava doutrinando o próprio neto, gente. Isso é o cúmulo do absurdo. Chega a ser engraçado. A gente tem que rir de uma coisa dessas. Né? A gente tem que rir de uma coisa dessas. Não tem como levar uma coisa dessas a sério. E uma coisa muito interessante também é que eles sabem que muitas dessas coisas são tão irreais, essas ideologias fantasiosas, que pessoas mais velhas, mais maduras, elas não se deixam levar por esse tipo de pensamento utópico fantasioso. Mas é diferente com as crianças. As crianças, elas são vulneráveis. E isso torna mais covarde ainda essa estratégia deles. Porque eles se utilizam daquilo que é mais frágil. Eles se utilizam das nossas crianças. Exatamente. E isso é o cúmulo do absurdo. Pode continuar. É o cúmulo do absurdo você querer usar das partes mais frágeis. Isso é uma covardia. A gente está até fazendo uma série de lives sobre a decisão do STF com relação ao ensino da ideologia de gênero nas escolas. Isso é um cúmulo do absurdo. Você pegar crianças que não têm ainda a sua consciência totalmente formada. Muitas vezes elas não têm ainda nem noção total do mundo exterior. Elas ainda não têm toda essa noção de espaço, de tudo. E os professores já estão ensinando essas crianças, por exemplo, a se masturbarem. Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você, um exemplo de vida, né? Eu acho que a minha vida escolar toda foi debatendo com o professor sobre criacionismo e evolucionismo, entendeu? Por que eles não apresentam criacionismo e por que eles demonizam tanto o criacionismo, entendeu? O professor pode ser a favor, contra o criacionismo, o evolucionismo, mas o que ele deve fazer é apresentar parcialmente um determinado conteúdo aos alunos. E o que ele vai fazer, se ele faz isso a respeito desse assunto, que é uma visão teórica, o que ele vai fazer com uma questão de gênero, né? O que ele vai fazer com a questão de decisão sexual, né? Se os professores fazem isso com os alunos, com questão de teoria, imagine com a decisão deles, né? Com a hegemonia deles mesmos, o pensamento deles mesmos, com os alunos a respeito da ideologia de gênero. Uma coisa que ele tem que aprender ao longo da vida, não é uma coisa que a escola tem que ensinar, não é um conteúdo escolar, entendeu? Sim. O primeiro dever do professor, eu acho importante a gente ressaltar isso daqui, que o primeiro dever do professor, ele fala o seguinte: o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Então, é muito importante a gente separar duas coisas. O que é ensino confessional do que é ensino imparcial. A educação confessional, ela tem que, por causa do... ela tem que passar o conteúdo de forma confessional, vamos assim dizer. Então, é claro que em escolas confessionais, por exemplo, o estudo do criacionismo, ele, se for uma escola da religião cristã, ela deve ser passada. Quando a gente está falando da educação pública, vamos usar aqui o exemplo da educação pública, que eu acho que é o mais fácil da gente entender, nem isso deve ser feito em sala de aula. A gente, dentro de sala de aula, o professor tem que se ater à ciência. Aquilo que a ciência já discutiu, aquilo que a ciência traz. É isso que o professor tem que fazer. E digo mais, um professor de português não tem nada que está falando de qualquer outra coisa, de teoria da evolução, de criacionismo, de nada que fuja do seu escopo. O conteúdo dele. Então, na aula de português, a gente tem que falar de português. Na aula de matemática, tem que falar de matemática. Na aula Se de você física, discorda tem que disso falar na de aula,
professor te põe como inimigo, né? Como eu já falei no começo da live. Né? O professor te põe como inimigo de toda a turma, cara. Você é o criminoso ali. Sim. Você é o criminoso. Além de não respeitar o dever do professor de não permitir que os alunos doutrinem uns aos outros, ele incentiva que os alunos façam doutrinação com aquele determinado aluno, né? Isso que é o mais engraçado. Então, a gente tem casos. O caso de Santa Catarina, de Caçador, que a gente postou recentemente, foi isso. A professora acabou humilhando a aluna na frente de todos os alunos, a ponto dos alunos, né, acharem ruim e ficarem, de certa forma, fazendo bullying com a criança, porque a professora humilhou ela. E, assim, é muito delicado, é uma situação muito delicada. Esse foi um caso muito, muito marcante para mim, porque realmente ali a gente tem a caricatura do que um professor faz em sala de aula. E ainda houve perseguição da professora porque a mãe resolveu denunciar. Então, não satisfeitos em humilhar a aluna em sala de aula, em fazer chacota por causa da religião dela, ainda processa a mãe porque a mãe denunciou a atitude criminosa dela em sala de aula. Então, assim, a gente está vivendo, assim, uma inversão de valores, uma inversão de tudo impressionante. E um comentário que está dizendo, eu achava que Che Guevara é um herói no ensino fundamental, né? Os professores fazem isso, geralmente, né? O ditador lá de Cuba, ele é um herói nacional, né? Que matou várias pessoas inocentes e é tido como herói. Mao Tse Tung é tido como herói, né? Que matou vários chineses. Vários ditadores são tidos como heróis, como esse comentário aí fala, e é algo muito errado, cara. O ensino, como eu disse, né? O ensino tem que ser uma coisa imparcial, tem que ser um ensinamento imparcial, para que os alunos venham aprender de uma forma correta. É por isso que a educação do Brasil ela não se desenvolve, pelo fato de que eles falam o pensamento deles. E o nosso patrono da educação, quem é? Esqueci o nome dele, mano. É o Paulo Freire. Paulo Freire. Eu ia falar o nome dele até errado, né? Já que cada um tem sua verdade, né? Eu ia falar o nome dele até errado. Então, é algo muito errado, porque o Paulo Freire é um intelectual que não aceita ser questionado, cara. Um intelectual que não aceita ser questionado. E isso é muito errado. Pode continuar. Não, é só um comentário que tem o livro, O Maquiavel Pedagogo. É um livro muito interessante. E que eu separei aqui um trecho dele para ler, que fala justamente isso que você falou. A educação hoje, ela não é mais para as pessoas, né, terem uma vida intelectual. Ele fala bem assim: o objetivo prioritário da escola atual não é mais possibilitar aos alunos uma formação intelectual e muito menos fazê-los adquirir conhecimentos elementares. O que se pretende é torná-la, a escola, nada mais, nada menos do que um instrumento de uma revolução cultural e ética destinada a modificar os valores, as atitudes e os comportamentos das pessoas. É isso. É exatamente isso. Então, é como eu disse, a escola é hoje um laboratório de engenharia social. E os alunos são os ratinhos, infelizmente. É por isso que a nossa principal arma é a conscientização. As pessoas precisam saber que estão sendo os ratinhos de laboratório. As pessoas precisam saber, os pais precisam saber o que acontece com seus filhos dentro de sala de aula. Os pais precisam tomar atitude. Os pais precisam ser a linha de frente dessa batalha. Sem os pais, a gente não vai conseguir resgatar o direito que é deles. Eles têm de estar com os pais. Então aqui fica esse clamor: pais, os seus filhos precisam de vocês. Né? O Escola Sem Partido precisa de vocês. Olha o que a Rosana fez, a mãe lá de Caçador. Aquela mulher tinha que ser aplaudida.
ela está indo até o fim, que eu disse, né, que a professora foi e processou ela, e o Escola Sem Partido está processando a professora, está processando o Estado, né? Está processando o Estado de Santa Catarina por omissão. Onde estão os pais? Nós precisamos dos pais. Nós precisamos dos pais. Então fica aqui o clamor aos pais. E os professores também, que eu vi que tem professor aqui comentando seu professor, seu conservador, nós precisamos que os professores desempenhem com excelência a sua função. E para os professores, né? Vocês pegam um cartaz lá dos 6 deveres dos professores e eles apregam na escola, entendeu? Para ser transparente, tanto para os pais que chegam na sala, nas reuniões, quanto para os alunos que não conhecem os seus próprios direitos e os deveres do professor. Sim. Recentemente nós tivemos o diretor de uma escola que entrou em contato com a gente falando que ele até fez uma arte da própria escola, pegou os deveres do professor e fez a arte. E colocou na escola. A gente precisa disso também. Precisamos que as pessoas tomem a frente dessa linha, sejam a linha de frente dessa batalha. O movimento Escola Sem Partido está aqui para dar um apoio, uma assessoria jurídica, para receber as denúncias, né? Mas quem vai brigar na linha de frente são os pais, são os alunos. Os diretores de escola, né, de escolas principalmente particulares, porque eles podem ter o selo, né, Educação Escola Sem Partido, selo de Educação Escola Sem Partido. Então é necessário que todo mundo esteja conosco nessa luta. E essa luta, ela não pode parar. Porque eles não estão parando. Exatamente. Aqui, por exemplo, na quarentena, agora na quarentena, os professores continuam dando aula. Eles sabem que as aulas estão sendo gravadas. A gente postou recentemente uma videoaula de um professor de alunos de, acho que era do 6º ano, 12 anos, falando de política nada a ver, sabe? Totalmente fora do conteúdo. E eles não têm vergonha, eles não têm medo mais. Sabe por quê? Porque as pessoas não fazem nada. E as pessoas precisam fazer. E muitas pessoas não fazem nada porque não sabem quais são os seus direitos. E não sabem quais são os deveres do professor. E é por isso que nós, do Escola Sem Partido, estamos lutando tanto pela aprovação desse projeto. E por tantas outras coisas. Edmund Burke, ele enfatiza, né? Edmund Burke, que o mal só triunfará se os bons estiverem de braços cruzados, né? Como Martin Luther King também fala isso, né? Que o que atemoriza ele não são o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Porque quando os bons, né? Ou seja, os pais, no caso, se calam, os professores tomam sim a sua iniciativa, né? Os professores tomam a sua iniciativa. Quando o aluno não conhece o seu dever, ele está passivo de ser doutrinado. Ele não tem uma fortaleza ali para receber o ataque da doutrinação e saber e ter a sua base para se posicionar a respeito disso e contar aos seus pais, entendeu? Uhum. Porque quando o aluno sabe, toda a turma sabe, o professor ali ele vai estar sozinho e a turma é toda contra o professor, no caso da doutrinação. Não estou fazendo apologia aqui que é para o aluno odiar o professor, não. É para o aluno conhecer o posicionamento dele, os deveres e os direitos dele como aluno. E também como os pais devem ter essa ciência, o dever do professor e o direito do aluno. E a transparência das aulas que são ali transmitidas aos seus filhos, né? Que é o mais importante. Pode continuar. Mas é justamente isso. Eles não querem que as pessoas tomem consciência dessa realidade. Tanto é que a gente vê, por exemplo, por agora, que o Escola Sem Partido não tem sido mais uma pauta muito falada pelo pessoal conservador, pelo pessoal de direita. Mas o pessoal da esquerda não para de falar do Escola Sem Partido. Porque eles sabem do perigo que é. Quem dera o pessoal todo da direita também compreendesse a importância de uma escola sem partido. Porque é de onde vem a geração da escola. E isso que você falou é muito importante, que as pessoas precisam saber, as pessoas não sabem dos seus direitos. E isso, inclusive, é um intuito deles também. Tem aqui outro trecho do livro do Pascal Bernardin que fala: essa revolução silenciosa, antidemocrática e totalitária
quer fazer dos povos meras massas ignorantes e totalmente submissas. Ele sabe que a partir do momento em que a gente adquire consciência de quais são os nossos direitos e de quais são os deveres dos professores, qual é o limite dentro de sala de aula, eles sabem que eles estão no sal. Então, o que eles vão fazer? Eles vão lutar a todo custo contra o movimento que quer justamente conscientizar os alunos e os pais de quais são os seus direitos, de quais são os deveres do professor e de quais são os limites de sala de aula. Exatamente. Tem mais alguma coisa para falar? Ou... Eu acho que é só se você tiver alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta. Não. Alguém tem alguma pergunta aí para fazer a respeito desse tema? Não sei se tem. Eu acho que já. Oi, Evandro. Acho que já tá bom por aqui. Eu quero agradecer a tua participação. Que Deus te abençoe, né? Obrigada. Que Deus te ilumine. E que todos os que assistiram essa live possam compartilhar, inclusive, né? Para que com seus amigos, com seus colegas de trabalho e até com os estudantes que estudam e não têm consciência dos seus direitos, né? A Roberta teve uma participação excepcional, gostei muito dela, quero parabenizá-la aqui. E o Escola Sem Partido, né? Que aceitou o meu convite, né? Para fazer essa live. Muito obrigado ao Escola Sem Partido, muito obrigado, Roberta, que Deus te abençoe e a todos os espectadores. Deus te abençoe. Obrigada, tchau. Felipe. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela participação. Tchau.